Oi, 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 pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você grandemente. Que alegria poder estar aqui reunido com você mais uma vez no nosso Orando a Palavra. Vamos juntos, né? Meditar na palavra do Senhor. Vamos juntos aqui crescer em fé, avançar juntos no cumprimento do propósito, como corpo de Cristo, conectados, cumprindo a missão de edificar uns aos outros e vivenciar tudo aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Quero meditar com você neste dia um trecho da carta de Hebreus, capítulo 10, versículos 38 e 39, que vai falar sobre a recompensa daqueles que não desistem, daqueles que perseveram. E a palavra-chave, talvez aqui da nossa reflexão, seja isso: a perseverança de todo cristão. E é um convite para ficarmos firmes diante de tantas situações longas, tantas batalhas, tantas coisas dolorosas que enfrentamos. A caminhada não é fácil, ela é muitas vezes difícil, mas o Senhor nos leva a permanecer fiéis. Então, quero ler com você a palavra do Senhor, Hebreus 10, 38 e 39. Diz assim: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se alegra minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, os da fé para a conservação da alma. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Este é um capítulo, que vai nos levar a uma reflexão de que precisamos cuidar, vigiar muito na nossa caminhada, porque a apostasia, ela é algo que está nos cercando a todo tempo. O que é apostasia? É quando depois de experimentar de Deus, depois de vivenciar experiências com Deus, depois de conhecer a verdade do Evangelho, a pessoa começa a se esfriar na caminhada. Então, de repente, ela começa a se afastar daquele lugar que é o lugar de contentamento em Deus, e ela começa a se esfriar. Esse esfriamento vai fazer com que ela pare de crer, vai fazer com que ela se afaste. E aí, terrível coisa é o tempo de apostasia na vida das pessoas, porque a apostasia, além do esfriamento, além da fraqueza, faz com que a pessoa venha a retroceder. O que é retroceder? Voltar atrás, é ir para lugares mais fundos, mais profundos do que aqueles que o Senhor nos encontrou quando nos salvou e nos resgatou do pecado. E aqui, neste livro de Hebreus, lembrando que o livro de Hebreus ele não tem identificado pela tradição, e pelos estudos, um autor. Muitas vezes ele é atribuído a Paulo, mas não há uma confirmação relacionada a isso. Mas o autor de Hebreu aqui está incentivando os cristãos a perseverar. Lembra que os cristãos dos primeiros séculos, eles eram normalmente judeus, e eles estavam se afastando daquela fé, recebiam uma promessa, recebiam a libertação, mas de repente muita coisa não acontecia da forma que eles queriam, ou as coisas não respondiam do jeito que eles esperavam, e eles começavam a se esfriar. A palavra vai nos dizer que estamos vivendo muitas lutas mesmo. E essas lutas nos fazem pensar e repensar o caminho que estamos tomando, as injúrias que nós passamos, as tribulações que nós vivemos, os caminhos solitários pelos quais caminhamos. Tudo isso nos leva a muitas vezes pensar: será que eu vivi uma fé real? Será que eu vivi um encontro verdadeiramente com o poder de Deus, onde tudo é transformado? Muitas vezes esses pensamentos vêm povoar a nossa mente e nos fazer esmorecer na caminhada. E isso nos torna até com pensamentos de ser desertores da palavra. Muitos de nós, às vezes, pensam em ficar pelo caminho. Às vezes olha para um lado, olha para o outro e fala: será que esse é o caminho que eu tenho que seguir mesmo? Será que esse é o caminho que vai me levar a conquistar as coisas que eu quero? Não só aqui na terra, mas até na eternidade. E é sobre isso que o escritor vem nos dizer. É um incentivo a seguir firme, é um incentivo a não desistir, é um incentivo a viver pela fé e escolher confiar em Deus.
Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, Ele nos incentiva a crer que Deus tem um plano melhor e mais bonito para a vida de cada um de nós. É por isso que nós precisamos ficar firmes no cumprimento do propósito e não recuar diante dos desafios. Avançar com coragem, sabendo que nós vamos encontrar inúmeros obstáculos pelos caminhos, entendendo que a nossa confiança não está na circunstância, não está nas pessoas que conhecemos, não está nas coisas que nós temos, não está na nossa conta bancária, não está no emprego que você sai todos os dias para trabalhar. A sua confiança precisa estar em Deus. O escritor vai nos mostrar que nós devemos seguir firmes, não devemos nos apostatar da fé, não devemos nos afastar de Cristo, não devemos nos distanciar do cumprimento das promessas que Deus tem para nós. Crer e seremos arrebatados pelo fogo do Senhor. Mas o Senhor está nos dizendo que, às vezes, a caminhada vai ser pesada, vai ser difícil, e nós precisamos nos refugiar no colo de Cristo Jesus. Precisamos clamar: Jesus, vem ao meu encontro, Jesus, vem ao meu socorro, Jesus, vem e restaura novamente a alegria da salvação, Jesus, vem e me mostra que eu não estou vivendo uma grande ilusão, mas eu estou me relacionando com o próprio Deus. Me mostra, Senhor, que eu estou no caminho certo. São inúmeras as coisas que tentam nos minar a nossa mente, minar o nosso coração, nos fazer desanimar, nos fazer ficar ali sem ter a luz da palavra. Quantas vezes nós ficamos enfraquecidos e não conseguimos nem orar, nem buscar a nossa caminhada com Deus e ser fortalecido através da comunhão com os santos. Quantas vezes vai acontecendo da gente se afastar. E a decepção, as decepções são inúmeras, meus queridos. As decepções batem, e elas batem forte, e a gente aprende que cada pancada dela dói na alma, dói no corpo. Mas nós precisamos seguir firmes, precisamos entender que, por mais dolorosas e difíceis que pareçam umas lutas, nós precisamos entender que a vida está seguindo adiante o curso que ela precisa seguir. Muitas vezes, perseverar significa apenas seguir adiante. Quantas vezes nós estamos refletindo se esse caminho vai dar certo ou não, se aquilo vai se cumprir nas nossas vidas, e o Senhor diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã, não vos preocupeis com o alimento, não vos preocupeis com o resultado. Tem tanta gente ficando no meio do caminho, deixando de viver as promessas porque está preocupado com foco no resultado. Se você percebesse que Jesus não está olhando apenas para o resultado, mas Jesus está olhando para a jornada que você tem com Ele, para você conhecer mais dele. Toda vez que Jesus falava com os discípulos: vamos atravessar, vamos para o outro lado, ele já estava lá na jornada com os discípulos, mas tinha sempre uma surpresinha no meio do caminho. Os discípulos muitas vezes estavam preocupados com o lado de lá, com o chegar. Jesus falando: ei, não importa o que vai estar nos esperando lá, porque muitas vezes tinha gadareno do outro lado, muitas vezes tinha tempestade no meio da jornada, mas Jesus não revelava isso, ele revelava para os discípulos: vamos seguir firmes, vamos estar juntos, unidos, ninguém pula do barco, ninguém se afasta do propósito, ninguém fica no meio do caminho, vamos perseverar. A perseverança faz com que você avance, que você supere os obstáculos. A perseverança fala de coragem, coragem de permanecer, coragem de seguir adiante, de cumprir a vontade de Deus, de entender que não tem outro caminho a seguir que não seja esse, de olhar para frente e ir cada vez mais rumo ao cumprimento do propósito. Nós precisamos confiar em Deus em meio às dificuldades que nós estamos vivendo. Qual é a dificuldade que você está passando, querido? A dificuldade no casamento? Fala para o Senhor nessa hora. A dificuldade nos relacionamentos com os teus filhos? Fala para o Senhor nessa hora. Senhor, está difícil lidar com fulano, está difícil lidar com ciclano, está difícil, Senhor, conviver com os meus vizinhos, está difícil, Senhor, de entrar no trabalho e aguentar aquelas pessoas fazendo de mim um chacota.
volta, pessoas que se relacionam, ó Pai, de forma promíscua, pessoas que estão ali, ó Pai, debochando uns dos outros, apunhalando pelas costas. É só o colega virar as costas e estar falando mal. Tá difícil, Senhor, viver nesse ambiente. Fala para o Senhor quais são as dificuldades que estão fazendo você pensar em desistir. Não permita que essas dificuldades guiem a sua vida e o teu propósito. Precisamos também entender que não devemos desistir dos nossos sonhos e objetivos. Queridos, toda pessoa ela tem uma inclinação para ficar ali numa situação de acomodação. Qual é o sonho que Deus colocou no seu coração? Sonhar grande e sonhar pequeno vai dar o mesmo trabalho, porque você vai precisar refletir, meditar, traçar planos e energia para realizar. Então, entre sonhar grande e sonhar pequeno, sonhe o sonho que Deus colocou na sua vida. Para de olhar para quem está vivendo A ou B e vai viver a sua história. Para de ficar colocando sapatos de outras pessoas nos seus pés e tentando avançar, tropeçando várias vezes porque o sapato está grande demais ou às vezes pequeno demais para os teus pés. Sonhe com foco e tenha objetivos. Trace, avalie os caminhos e tá tudo bem se no meio do caminho você perceber que, olha, isso aqui não deu certo. Reconhecer, refazer as rotas, isso é nobre. Isso significa que você tem um foco, que você tem um propósito e o propósito é maior do que as propostas. Se as propostas tiram você do foco maior que é Cristo Jesus, tem algo errado no seu caminho. Perseverar vai nos fazer avançar. E o Senhor fala, olha, não importa como você chegou diante de mim, importa que você siga firme no cumprimento dessa missão e do propósito. Busque a orientação divina nos momentos de incerteza. Busque olhar adiante e falar, Senhor, o que o Senhor acha dessa situação? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir esse negócio? Eu devo aceitar essa proposta de emprego? Eu devo, Senhor, marcar essa reunião e estar presente ou me afastar, Senhor, dessa situação que está tão confusa? Eu tenho, Senhor, que permanecer onde? Fazendo o quê? Mostre, coloque diante do Senhor toda circunstância e Ele traz respostas para a sua vida. Cultive a fé através da oração, da comunhão, do estudo da palavra. Amados, a palavra do Senhor tem resposta para tudo na nossa vida, mas muitas vezes estamos perecendo por desconhecer a proposta do Evangelho para as nossas vidas, a vontade de Deus para nós. Precisamos avançar e crer nessas promessas. E aí, o texto vai nos dizer, o justo viverá pela fé, porque é a fé que faz ele permanecer. Ele anda buscando na justiça de Deus, ele anda firmado na justiça de Deus. Não é sobre o que ele fez, ele está justificado através do que Cristo Jesus fez por ele e por nós. Mesmo nos dias maus, precisamos permanecer em fé, pois aquele que vem, ele virá. É assim que fala no versículo 37, anterior a esses versículos que nós lemos. Nesse contexto, ele vai dizer, aquele que há de vir, virá, ele cumprirá, ele não tardará, mas para que você o veja, você precisa permanecer firme, fiel. Deus dá a vitória para aquele que não retrocede, mas aquele que permanece. A alegria do Senhor é a nossa força e é em permanecer que nós vamos ser fortalecidos. Permaneça constante, permaneça fiel, creia na sua cura, creia que nenhuma enfermidade tem poder mais sobre a sua vida, porque Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Manda embora essa dor, manda embora essa tristeza, manda embora essa frustração. Creia no seu progresso financeiro, creia na sua evolução espiritual, creia na sua vitória acima de todas as dificuldades. Creia que Jesus é o caminho e que Ele está diante de ti, criando um caminho no deserto. Onde está ermo, Ele vai criar novos caminhos para você. Se você está diante de águas, Ele vai fazer como Pedro, Ele vai te sustentar e te fazer caminhar por sobre as águas. Ele nivela o caminho, Ele cria novas rotas, Ele constrói para você o caminho da vitória. Ele é o sustento para você e provisão em toda e qualquer circunstância.
Precisamos andar com Jesus, andar como Jesus andou no sobrenatural. Só dessa forma vamos ser reconhecidos por homens, porque a nossa fé vai nos sustentar como exemplo para a glória de Deus. E só a nossa fé vai fazer a gente também ser reconhecido pelos inimigos. Lembra lá do episódio que Jesus manda os discípulos irem para o outro lado e quando chegam lá, eles encontram, o endemoniado de Gadara, o gadareno? O inimigo já reconhece a chegada de Jesus, o inimigo já reconhece Cristo em você. Quando você está permanecendo, o inimigo olha para você e diz: o que você está fazendo aqui? Por que você acordou mais uma vez? O inimigo precisa tremer quando ele te vê. Você não precisa nem abrir a sua boca, ele vai te anunciar, porque ele sabe que você está permanecendo fiel. Não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram até o fim. E se o que você espera não acontecer, tá tudo bem. Porque tem que acontecer o propósito de Deus na sua vida. Talvez a sua vontade é só vaidade, é só para alimentar o seu interior, é só para alimentar os desejos da carne. E se o Senhor não permitir, Ele é sabedor de todas as coisas, é porque Ele tem algo infinitamente melhor e maior para a sua vida. Abraão não viu a multidão de filhos enquanto ele estava vivo, mas a promessa está se cumprindo de geração em geração, porque ele era um pai de multidões geracionais. Não limite a sua história no hoje. Você não é apenas esse momento de dor e dessa situação. Você é uma peça no grande tabuleiro do quebra-cabeça do reino de Deus. Não limite o poder de Deus sobre a sua vida. Avance, persevere, não desanime, vá adiante, avance com a sua família, não desista do seu casamento, não desista da sua empresa, não desista dos seus sonhos. Você não é um desertor. Você não abandona o barco porque ele está parecendo que vai afundar. Você é aquele que fica firme. Você é aquele que as pessoas olham e elas falam: uau, ele permanece, ela permanece. Mesmo esmorecido, mesmo sentindo que a situação parece contrária, que os ventos estão contrários. Você é aquele que bate no peito e diz: eu vou ficar aqui. E se tiver que ser o último que está saindo, apagando a luz, eu permaneci fiel até o fim. Que Jesus nos abençoe e nos encontre permanecendo. Que Jesus abençoe você e a sua família e te leve a cada vez mais avançar. Que você não retroceda, mas que você decida ser aquele que permanece. O que é um desertor? Um desertor na linguagem militar é aquele que desiste, é aquele que fica no meio do caminho, é aquele que abandona a causa. Nós jamais vamos abandonar essa causa, nós jamais vamos abandonar o propósito de Deus para as nossas vidas, mas vamos permanecer fiéis, agradando o coração de Deus, que Ele possa olhar para cada um de nós e liberar palavras proféticas nas nossas vidas, dizendo: eis aí um varão valoroso, uma varoa valorosa, a quem eu me alegro. Vamos orar? Pai, que essa palavra venha se cumprir na nossa vida, que a recompensa que não tarda através de Cristo Jesus venha nos fortalecer, nos ensina a avançar, nos ensina a crescer, nos ensina a ser fiéis, nos ensina, Senhor, a ser como Abraão, que mesmo quando tinha, Senhor, que entregar o filho, ele permaneceu fiel no cumprimento da Tua palavra e por isso ele experimentou tantas bênçãos, ó Pai, mas a bênção maior é a bênção da Tua presença. Pai, que nós não limitemos a nossa jornada nas circunstâncias ou no hoje, mas nos ensina a permanecer. Ó Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor nos chama a viver um tempo de avanço, um tempo que, Senhor, que os Teus filhos não vão, ó Pai, olhar para trás, mas vão seguir firmes no cumprimento do propósito. Assim como a Tua palavra diz, o justo viverá pela fé. Nós somos justificados em Cristo Jesus, fortalece a nossa fé, capacita-nos a seguir, nos encoraja, Senhor, olhando para a cruz de Cristo Jesus, assim como Ele ficou firme, crendo que Ele veria fruto do penoso trabalho, nos ensina a permanecer no dia que se chama hoje, para que quando chegarmos na eternidade, nós possamos, Senhor, declarar que temos sido, Senhor, guardadores fiéis da Tua palavra, porque amamos os Teus mandamentos e zelamos por ela.
Que o Senhor abençoe e guarde aqueles que estão nesse momento de oração. Livra de todo mal, livra de todo o acidente. Abençoe a entrada, a saída deles. Guarda, Senhor, os familiares, os pertences, tudo que eles têm. Faça-os permanecer, Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Uma alegria estar com vocês aqui e até o próximo Ore Comigo, em nome de Jesus.